uma questão específica aqui nesse momento, que é continuando essa questão da saúde, né? Em que pese, acho que tem que parabenizar essa ação da Unimed, vereador Cadore, mas nós temos que pensar também, e eu coloquei isso naquela reunião e insisto, nas nossas crianças que não têm acesso a um plano particular. E embora eu também conheço muitas pessoas que não têm a mínima condição de quase nada, mas que se sobressai e consegue pagar um plano em função de saber o que significa um tratamento para o autismo, né? E a outra questão específica, eu estou recebendo muitas reclamações, já fazem 3 dias, em relação ao CES, ao Centro Especializado ali das farmácias. Eu exatamente... Já lhe dou a parte. Eu especialmente já denunciei, já comentei aqui várias vezes o quanto aumentou o número de atendimentos desde 2019 para cá e o quanto diminuiu o número de servidores e também de estagiários. Então, claro que cada vez vai lotar mais. Mas esses últimos 3 dias parece que a situação se acentuou. Então, algumas pessoas colocam que o sistema ficou fora do ar, então os servidores estão municiando esse sistema. Só que nós entendemos que no dia de atendimento, deixar pessoas que têm a senha, como eu recebi agora, senha 5 e senha 8, estão há mais de 2 horas esperando, nós sabemos, eu conheço lá, eu sei o quanto aqueles servidores se empenham para atender e atender muito bem as pessoas. Então, não é responsabilidade dos servidores municipais. A responsabilidade deve ser da falta, tenho certeza, de servidores. Mais uma vez, eu peço aqui sensibilidade do Poder Executivo Municipal para que coloque mais pessoas trabalhando no CES, porque assim fica difícil. Sua parte, vereador Lucas. Obrigado, vereadora Rose. Mais uma vez, nós falamos do tema de saúde. E a palavra que eu encontro para definir a gestão da saúde pública em Caxias é fracassada. Fracassada. Não tem outra palavra que resuma o que a saúde pública de Caxias do Sul vive. Eu acabei de receber a fotinho de cartazes que estão postos na entrada de uma UBS, e eu presumo que seja na UBS do Vila IP ou do Belo. E diz assim: atenção, nessa sexta-feira, dia 7/6, não haverá atendimento com o doutor, tem o nome dele, provavelmente um clínico geral, e nem com ginecologista. E ainda, atenção, estamos sem pediatra na UBS do Santa Fé. Então, naquela UBS não tem clínico, não tem ginecologista e, pelo que eu entendo, deve ter um pediatra para a região do Santa Fé. Nós estamos no inverno, vereadora Estela agora tá gripada, me disse, foi tentar uma consulta na UPA, dezenas de pessoas aguardando consulta na UPA, e teve uma CPI aqui em que se falou da cultura equivocada, o que se dizia por parte do governo de procurar as UPAs. E aí eu pergunto, o povo vai para onde? Porque não tem médico na UBS. E aí vão pensar nas crianças, na questão climática. Lá na região de Santa Fé, que tem gente que acha que não conhece. Mas no número de crianças, famílias que precisam do atendimento da atenção básica no SUS e não tem pediatra. Aí qual é a justificativa? 3 anos e meio do governo. 3 anos e 6 meses. E tem que ter coordenadoria de reconstrução, porque a cidade precisa. Agora tem que ter médico nas UBS. Porque médico na UBS não precisa fazer um programa, é contratar médico. Ah, mas não tem médico. Quem governa tem que dar um jeito. Qual é a justificativa que nós vamos dar para uma mãe que está com um filho com 40 de febre, lá do Canyon,
e não tem pediatra na região de Santa Fé. O que ela faz? Então, repito, a definição da saúde pública em Caxias é fracasso. E quem sofre é o povo. Obrigado, vereadora. Vereador Lucas, eu há 2 dias estive numa reciclagem e todo mundo deve imaginar o valor que é o salário de uma pessoa, de uma reciclagem que, aliás, perdeu todo o material agora na enchente. Eles não tiram o salário mínimo. E uma mãe, ela teve que levar o seu filho de 5 meses. Não conseguiu vaga no hospital geral, estava com uma bronquiolite grave, pagou uma consulta e o médico disse, olha, se não internar a criança, está correndo risco. Aí eu fui lá, eles conseguiram um vizinho, com um irmão de não sei o quê, para internar no hospital da Unimed. A calção, 5.500. A criança ficou 4 dias internada. Eles estão devendo esse valor para a pessoa que emprestou e mais cerca de 4.000 e pouco para o hospital. Aonde essa pessoa vai tirar dinheiro? Ninguém faz ideia. Porque crédito não tem nem para fazer empréstimo, né? A maioria das pessoas estão inadimplentes. E o que eu faria? O que tu diz para uma mãe dessas? Ela disse, vou fazer janta, tenho aqui, fazer vaquinha. O que tu diz para uma mãe dessas? Tu errou, tu tinha direito ao SUS, à UPA, ao Hospital Geral? O que tu diz? Eu digo isso, eu sou mãe. E quem não é também sabe o que é. Não, tu fez bem. Antes de correr o risco de perder o filho, paga e depois dá um jeito. Agora, isso é muito ruim para nossa cidade. Eu não sei quem tinha me pedido a parte. Acho que era a vereadora Tatiane e depois vereador Fantinel. Obrigado, vereadora Rose. E assim, só para somar na fala tanto da senhora como do vereador Lucas, né? Eu tive acompanhando ontem que agora começou uma discussão que eu achei muito interessante. No Senado está sendo discutido a possibilidade de ser criado um plano de saúde que não cubra a área hospitalar. Somente, por exemplo, consultas, exames, esse tipo de coisa, para quê? Para que o plano custe, digamos assim, bem barato, né? Para ver se eles conseguem fazer com que, para ajudar no caso, né? Que quem possa pagar um pouquinho, possa ter esse plano que diminuiria um monte as filas. O que eu vejo? Se esse plano vier a amadurecer na discussão e as pessoas que fizessem esse plano, que tivessem condições de fazer esse plano, que vai ser bem mais barato pelo que eles falaram, né? Os exames feitos nesse plano ali pudessem ser aceitos no SUS, nós resolveríamos uma montanha de coisa, porque hoje o que nem a senhora falou ali dessa mãe, né? Muitas vezes a pessoa não consegue ser atendida porque tem muita gente e a pessoa está passando mal. Se o pai pega um médico particular de medo que o filho morra ou que aconteça alguma coisa. Só que daí os exames que o médico pede, o SUS não aceita. Então, se esse plano de saúde alternativo que o Senado está discutindo viesse a vingar e eles aceitassem os exames, nossa, eu acho que seria um passo maravilhoso para dar uma amenizada na situação. Obrigado, vereador. Com certeza, o SUS do Brasil é um modelo para o mundo inteiro, né? Então, eu acho que incentivar, aprimorar, fazer o debate de como reforçar o SUS em todo o país é fundamental mesmo. E eu queria só terminar, então, essa minha fala. Eu também acho importante esse gabinete da reconstrução, mas eu fiquei um pouco preocupada, porque o secretário, diretor, enfim, João Wes, ele que eu saiba, a não ser que eu esteja enganada, se ele for concorrer, tem que sair do governo daqui a um mês, exatamente, né? E eu acho que quando se faz um plano de reconstrução no município, e com tudo que nós temos discutido, que está acontecendo no Estado, este plano ele tem que ir muito mais além do que um mês. Esse estudo, por exemplo, não adianta reconstruir as pontes lá em Vila Seca, em Vila Cristina, em Galópolis. O que vai ser feito lá para conter aqueles morros para a próxima chuva? Então, este órgão, ele tem que continuar
no mínimo até o fim do ano, acredito eu, por 3, 4 meses. Aí me preocupa quando tu coloca uma pessoa que nós sabemos que daqui a pouco terá que sair. Ou mudou alguma coisa na conjuntura municipal. Obrigada.